Bem-vindos a Um Quarto de Tempo e para começar esse programa, falar um pouco sobre o Atlético Paranaense que ganhou a Suruga, quer dizer, que é a antiga Suruga, né? Agora é a Levan Cup. Isso, vamos falar também sobre os jogos do Brasileiro, tiveram resultados extremamente bons para alguns times e para outros foi uma decepção, goleada, enfim. E 3 clássicos, né? Então, roda o VT. E para começar este programa, eu vou falar um pouco sobre a antiga Suruga, né? Suruga. Quase errando o nome, mas é Suruga, gente. Cuidado com esse nome. Que agora é a Levan Cup, que teve a final do Atlético Paranaense contra um time que foi o Sonan Belmari. Eu não vou falar certo exatamente porque eu não sou chinês. Nem descendente. Então é Sonan Belmari, que levou uma goleada do Atlético de 4-0. E eu acho que o Atlético Paranaense engoliu o Sonan em campo, porque além de ser uma goleada, né? O Rony tava jogando demais. Pensa no cara que tava com vontade ali na ponta. Ele, deu muito trabalho pro goleiro. Uma bomba ali que foi quase um escanteio, mas ele meteu uma bomba ali que se o goleiro vacilasse, meu Deus do céu. Se fosse o Everton mal de alface ali, acho que tinha entrado. Mas não entrou, né? Aí depois eles tomaram um susto ali com um golaço. Foi um golaço, né? Meio de longe ali, meio de fora de área. Mas foi impedido, graças a Deus, pra quem torce, né, pro time brasileiro em outros campeonatos. Né? Tem gente que torce contra. Eu não sou desse tipo. Tava torcendo pra eles ganhar. Então ele tomou um susto ali com um gol impedido, mas eu acho que deu até um gás neles ali, que depois teve um gol de cabeça do camisa 10. Aí depois um golaço do Rony, que tava merecendo muito um gol. Foi um golaço mesmo. Ele tava de costas ali, já virou batendo uma bomba. E depois, pra finalizar o caixão, só teve mais 2 gols ali e campeão da Levan Cup. Concretizar a vitória, né? Exatamente. E agora vamos falar sobre os jogos do Brasileirão. Exatamente. Começar pelo jogo do Santos contra o Goiás. Outra goleada, né? Só que agora não foi de 4-0, foi de 6-1. Sei qual é mais humilhante. Com o Soteldo jogando muito, fazendo 2 gols. E foi um jogo bem movimentado. 2 gols e uma assistência, né? Um golaço. Pra quem colocou chances no Cartola, estourou, porque se você votasse ele como capitão, você ia fazer mais ou menos 50 pontos ali. Eu já garanti minha rodada, né? Garanti minha rodada ali. Foi um jogo muito bom até, né? Pro Santos, principalmente. Pro Santos, né? Porque foi 6-1. Pro Santos mesmo, né? Mas, enfim, com essa vitória, o Santos agora continua na liderança do Brasileiro e abriu 4 pontos de diferença pro vice-líder Palmeiras. Que já busca. Será? Será que não? Vamos debater isso depois. Deixa a dúvida aí. Agora pra falar um pouco sobre o Bahia e Flamengo, né? Que o Flamengo foi engolido. Quem ia imaginar, né? Que o Flamengo... Não, vamos analisar. Felipe Luiz e o Rafinha jogaram contra Cristiano Ronaldo. Messi. E a maioria dos astros internacionais. Chega aqui, hat-trick do Gilberto. Alguém me explica? Você consegue me explicar isso? Porque eu não entendi. Acontece, né? Acontece. A pessoa contratada com um monte de dinheiro chega aqui, tá fora de forma. Eu não vou falar disso. Deixa isso pra depois. Vamos comentar isso. É muito assunto, né? Depois. Depois. Mas enfim, foi uma derrota, assim, humilhante pro Flamengo, né? Mas acontece, né? Acontece. Também teve Fluminense Internacional, um jogo que ninguém deu muita atenção. 2-1. 2-1 pro Fluminense, no caso. Né? Exato, né? Vai falar 2-1, aí a pessoa, adivinha. Vamos deixar bem claro que foi pro Fluminense. Fluminense, né? Teve o jogo do Grêmio e da Chapecoense, que foi um jogo empatado, 3-3. Primeiro gol ali do Jeromel, né? E o jogo disputado, não tem muito o que falar, né? O Grêmio não tá, assim, alcançando as expectativas, né, que os torcedores tinham. Na liga, né? Porque é um time que foca muito em campeonato, né? Também, mas... Não deixa totalmente de lado. Mas não vai me dizer que eles jogam cabeça à vontade, que jogam Libertadores, né? É impossível falar isso. Porque eles têm bastante tradição também, mas acontece que o Grêmio é sempre um time que tá ali no G4, sempre tentando disputar ainda o brasileiro, mesmo que não ganhe. E agora totalmente decepcionando os torcedores, né? Exatamente. Foi um 3-3, não é um mau resultado, né? Diz que o ataque tá bom, agora a defesa nem tanto. Tô reclamando bastante. Mas, enfim, agora vamos terminar o primeiro bloco aqui, Exatamente. Né? Fazer uma pausa para voltar com outro assunto, né? E o segundo bloco a gente vai falar do quê? Dos 3 clássicos que teve na rodada, né? Então, já voltamos. E voltamos aqui com o segundo bloco do nosso programa. E, antes de começar falando dos clássicos, já vamos adiantar que o Corinthians está ganhando, não tá?
faltando 20 minutos pra terminar o jogo. Ganhando do Goiás, né? É, de 1-0. Podia ser mais, mas 1-0. Gol do Ocimar? Ocimar. Agora, a boa pergunta é quem é Ocimar? Mas Ocimar, mais conhecido como Júnior Urso. É melhor deixar assim mesmo. Fez 1-0 pro Corinthians. E esse jogo era pra ter acontecido dia 1º de junho. Mas ele acabou sendo adiado, porque o Corinthians tinha Sul-Americana, tinha Copa do Brasil. Entendi. E aí, pelos compromissos, não deu pra fazer o jogo. Ia ficar muito em cima. E eles teriam, 3 dias pra fazer, vários jogos. Acabou que não deu. Mas aí estão fazendo o jogo agora. Porque estavam com a menos. Então estão fazendo agora e o Corinthians tá faltando ganhando. 20 minutos agora pra acabar o jogo, né? Vamos ver se faz minutos mais um ou acabar se toma, né? Não. E já falando de Corinthians, bora falar do clássico que aconteceu? Clássico, exatamente. Domingão, que até mudou o horário do Faustão, né? Tão Mudou. importante assim. Pra vocês verem como esse clássico é importante, e dizem né? que São Paulo e Santos é o maior. Não. É uma dúvida? É uma dúvida. Vocês não. discutem aí e a gente vê. Enfim, foi recorde de audiência até. E foi um jogo que... Surpreendeu. essa Digamos, é a né? palavra. Pelo menos o palmeirense aqui surpreendeu, porque o Palmeiras é aquele time que eu sempre falo, que tomou um gol e desiste. Só que eu percebi que, nos 10 primeiros minutos, a gente dominou o jogo. Aí tomou um gol do Manuel, vocês né? já estavam com 70% de posse de bola. Exatamente, aí tomou um gol do Manuel ali, aí eu achei, pronto, morreu. Aí deu um equilibrado no jogo, acabou o primeiro tempo ali, aí quando voltou com gás e já empatou com o Felipe Melo com um golaço de cabeça. Felipe Melo tá tendo uma boa sequência de gols. A verdade é que o Corinthians no primeiro tempo tava até jogando bem ainda atrás, mas as maiores chances que eles tinham era na bola parada. E aí o Sornosa, que domina essa parte de bola parada. Só nessa também, né? De fato, assim, nessa parte de bola parada, o especialista é ele, mas ok. E aí, com a falta que ele cobrou, o Manuel foi feliz ali na finalização e fez gol. Ele cobrou outra falta também, que acho que foi a única bola que foi embaixo, né? Porque Palmeiras e Corinthians jogando só jogam em cima, né? Os 2 gols foram de cabeça, as maiores jogadas eram no alto. É verdade, teve bastante falta, inclusive foi um jogo travado, toda hora tinha falta. Amarelo ali, a pessoa que viu o amarelo do Diogo Barbosa já fez, meu Deus, meu cartão. Então, e o Palmeiras, você via que no final do primeiro tempo eles estavam muito perdidos. Eles terminaram o jogo e tava todo mundo tenso, nervoso, e voltou pro segundo tempo melhor. Já voltou com o Scarpa ali, né, pra dar mais uma qualidade no meio de campo. Voltou melhor, sim, eu acho que eles estavam já meio desesperados depois. Até encontraram o rumo, depois teve o gol do Felipe Melo. E por causa do Cássio, creio que não teve uma virada. Porque as defesas desse cara nessa partida, meu Deus do céu. Também, mas o Corinthians também teve oportunidades, né? Eu acho que os goleiros até foram importantes nesse jogo, foram muito importantes. O Cássio foi o melhor da partida, né? O Cássio, indiscutivelmente, eu acho que foi o melhor. 50% da votação ali da Globo foi pro Cássio. Merecido. As defesas que esse cara... E a defesa que ele fez no final do jogo? Isso que eu ia falar agora, do Davidson. Foi uma das mais bonitas, inclusive, desse brasileiro, né? E, enfim, o Cássio, como sempre, salvando o Corinthians. Eu acho que foi o melhor lance da rodada, foi aquele melhor lance, né? Porque, mano, aquela defesa... da rodada eu também acho que foi um dos melhores lances. Enfim, esse clássico não teve muitas polêmicas, né? Não teve aquela coisa, deu o que falar. No final do jogo ali, os palmeirenses estavam acusando de ter tido um pênalti ali no braço do Fagner. Só que você vendo o replay, a bola bate primeiro no joelho, depois bate no braço, e o braço dele ainda tá meio colado, então não é caracterizado pênalti. Foi absolutamente nada. Só o mínimo de polêmica que teve ali, que sempre tem, foi os palmeirenses que foram cobrar, né, os jogadores antes da partida. Aí o jornalista foi chegar no Felipão pra perguntar sobre isso, aí o Felipão olhou assim e falou, vai começar o jogo. O Felipão sempre com aquela cara de tiozão do churrasco, né, dando aquelas patadas que ele dá, mas é o jeitinho que a gente gosta, né, fazer o quê? Da gente de quê? A gente palmeirense. Agora pra falar sobre os outros 2 clássicos que tiveram, né, que foi o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Isso. Que o Cruzeiro, pelo amor de Deus. Cruzeiro também esse ano tá abaixo das expectativas, né? Tá aquele vai que não vai, só que mais pro lado de não vai. Né? Porque tá difícil, ganhou seria milagre. Não, perdeu de 2-0. Não foi nenhum, foi 2. Enquanto eu tava assistindo outro jogo lá, o outro clássico do Corinthians, eu só via lá, gol do Atlético Mineiro. Eu ficava, gente... Tá difícil. E o outro clássico que foi?
Foi Fortaleza e Ceará. Exatamente, que o Ceará ganhou de 2-1, né? Sim. O Ceará tá indo bem até, né? Até que tá indo bem. Tá indo bem. O Fortaleza veio campeão da Série B no passado e que agora tá... Não sei se vai, né? Não sei se tá... É mais um time que vai que não vai. Só que eu acho que tá mais que vai do que o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro... Tem que analisar isso aí. Porque assim, o Cruzeiro é o Cruzeiro, né? Ele já tem um status maior. Já tem como é que se fala? Tem camisa, né? Digamos assim. Isso. E então a gente sempre espera mais, né? Tipo, o Cruzeiro, do Grêmio, a gente esperava ver esses times bem melhores. Mas o Fortaleza, o que a gente esperava era o normal, deles ficarem ali perto do Z4 então assim, o que eles fazem às vezes é surpresa, mas no caso acho que tá neutro. Exatamente, não tem muito o que falar sobre o Fortaleza, né? Mas boa sorte aí. Boa sorte. E para finalizar aqui o nosso programa, não se esqueça de as coisas básicas, né? Se inscrever no canal se você não é inscrito, dar aquele joinha para dar aquela força. Seguir no Instagram, nas redes sociais e compartilhar com seus amigos, com a sua família, para dar aquela força pra gente, né? E é isso, né, gente? É isso não, né? Além de você compartilhar, além de você comentar, dá uma ideia pra gente, uma crítica construtiva sempre é bem-vinda e até o próximo programa. Tchau!